Shalom, shalom para você que está aí do outro lado, nos encontrando de novo para falar acerca das maravilhas do nosso Deus. Um shalom para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, de infinito amor, obrigada, Senhor, por esse tempo reservado, esse tempo preparado para estarmos em comunhão com cada um e com o teu Espírito Santo, Senhor, com a tua presença, com a tua palavra. Muito obrigada, meu Deus, que cada um que já está aqui ou cada um que vai entrar seja abençoado, muito abençoado, e que a tua palavra venha fazer transformações profundas em cada coração. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes da gente pegar o texto, dê lá o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse link, comente ali, escreva, para que essa palavra possa atingir muitas e muitas outras pessoas, ok? O nosso endereço vai estar passando aí durante a transmissão. Se você mora em Nova Friburgo, se você está passeando ou se você quer vir, venha estar conosco numa comunhão, venha estar conosco, você é muito bem-vindo. Amém? Bom, na semana passada nós falamos de Zaqueu. Zaqueu é um personagem bíblico que era cobrador de impostos. Nós vimos que a região onde Zaqueu estava, que era Jericó, era um lugar importante de cobrança de impostos. Por quê? Porque dali partia e chegava mercadorias. Era um lugar importante, um lugar onde tinha muitos negócios. Então, ali era o lugar dos impostos. E ele era chefe dos cobradores de impostos. Então, ele era uma pessoa muito importante. Mas também era uma pessoa muito mal vista pelo seu povo, que era judeu, e que naquela época estava sendo oprimido pelo governo romano, que era quem estava imperando naquele lugar, e o povo estava passando por muitas dificuldades. Então, ele não era bem visto. Ele era um judeu que, para o romano, não era também agradável e também não era bem visto pelo seu povo, porque ele ajudava, junto com o governo romano, ele ajudava a oprimir o povo com a cobrança dos impostos, que eram taxas altíssimas. Então, nós vimos que Zaqueu era um pecador, como qualquer um de nós. Nós vimos na Bíblia que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, né? Vimos também que Zaqueu procurava Jesus. Aqui nós vemos na Bíblia, no versículo 2, versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, nós vimos que Zaqueu procurava ver Jesus, procurava conhecer Jesus. E nós vimos também que procurar era executar ações para alcançar, para encontrar, né? Vimos também que aquela multidão era um fluxo contrário ao desejo de Zaqueu. Zaqueu tentava ir e o fluxo era contrário. E quando ele se viu de pequena estatura, Zaqueu então sobe correndo numa árvore, pensando, Jesus vai passar por aqui, então daqui eu posso vê-lo. Houve um esforço de Zaqueu, um esforço grande. Então ele sobe naquela árvore. E quando Jesus passa, então Jesus olha para cima, vê Zaqueu e o chama pelo nome. Zaqueu, Zaqueu, desce, porque hoje me convém estar jantar na sua casa. Então, Zaqueu desce correndo. Nós vimos que Zaqueu desceu correndo. Então, correndo adiante, subiu na árvore. E Jesus então chama Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus quer salvar, Jesus quer nos encontrar, Jesus nos chama, Jesus nos conhece. Como conhecia Zaqueu? Zaqueu foi chamado pelo nome. Zaqueu, desce depressa. E aí nós vemos no versículo 6,
ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Ele desceu a toda pressa. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Vamos ver até esse pedaço aqui. Zaqueu desce correndo, depressa, todo atabalhoado, se não rolou, não é? Então, nós vemos que Zaqueu tinha uma prontidão. Prontidão é um estado de estar, se achar pronto. Assim estava Zaqueu, pronto. Quando Jesus chamou, ele estava pronto, diligente. A pessoa que é diligente é uma pessoa interessada, que tem cuidado no realizar. Assim estava Zaqueu, em prontidão, diligente, pronto para realizar aquilo que Jesus estava falando com ele, com todo cuidado, porque ele se esforçou muito, né? E nós vemos aqui em Lucas, no capítulo 12, um pouquinho mais atrás, Lucas 12, versículos 35. Lucas 12, versículo 35 diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Assim estava Zaqueu, pronto, em prontidão. Bem-aventurado aquele que está pronto, esperando o seu Senhor. E Zaqueu tinha dito, ali no versículo 3, procurava Zaqueu ver Jesus e certeza dele passar por ali. Ele corre e sobe na árvore. Ele estava pronto para ver, procurando por Jesus. E é bem-aventurado aquele que espera pelo seu Senhor, porque o seu Senhor chegará e baterá na porta. E importa hoje, Zaqueu, que eu fique na sua casa. Importa hoje para você que Jesus está batendo a porta e ele quer entrar e quer ficar com você hoje. É isso que esse texto diz. Quando nós esperamos pelo nosso Senhor, ansiamos pelo nosso Senhor e diligentemente nos esforçamos para ver, e mesmo se nós não o conhecermos, como Zaqueu diz aqui, procurava ver quem Jesus era. É sinal de que ele não tinha proximidade com Jesus. Ele provavelmente tinha ouvido falar das maravilhas de Jesus. E um dia nós também ouvimos falar das maravilhas de Jesus. Então Zaqueu prontamente se esforçou para ver quem era Jesus. Mas por causa da prontidão de Zaqueu, Jesus o chama e vem e diz: bem-aventurado, porque eu estou à porta batendo. E hoje me convém estar com você na sua casa. Então Zaqueu tinha prontidão. Jesus se hospedou, se acomodou, se acolheu com Zaqueu. João 14, vamos um pouquinho mais adiante, diz assim, João 14, versículo 23, diz assim, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que coisa mais linda. Zaqueu, hoje me importa estar com você. E bem-aventurado, diz a palavra, aquele que está pronto, esperando o seu Senhor, porque ele está à porta, batendo para estar conosco. E aqui diz que se nós guardarmos os mandamentos, ele virá com o Pai e farão morada em nós pelo Espírito Santo. Assim estava Zaqueu, pronto, mas nós vimos lá no início, cobrador de impostos, pecador, que estava junto com o governo romano, oprimindo o próprio povo.
a ponto de o povo o rejeitar, o povo dele. E nós sabemos que o povo judeu é um povo muito junto, que onde há um judeu, eles ficam juntos. Mas a ponto de o povo rejeitar, olhar como se ele fosse uma pessoa horrorosa, porque ele estava junto com aquele governo que estava oprimindo todo o povo. Então, Zaqueu estava pronto, em prontidão. Jesus, então, importa que eu fique hoje com você, Zaqueu. Bem-aventurado és, Zaqueu, porque você está pronto, porque você está à espera do seu Senhor, está me procurando. Então, desce depressa, porque nós vamos fazer morada com você. Uma atitude Zaqueu teve. Para tudo isso, Zaqueu teve que ter uma atitude. A atitude é um comportamento ditado por disposição interior. Por causa de uma disposição interior. Então, há uma reação de uma atitude. Nós vimos o que é prontidão aqui em cima, né? O mesmo que prontidão. Então, Zaqueu teve uma atitude, né? E por causa disso, olha só o que diz o texto, todos murmuravam, porque Jesus ia se hospedar com quem? Com um pecador, né? Mas quem é que não conhecia Jesus nisso tudo? Era Zaqueu, que era chamado de pecador, ou os que murmuravam contra ele? Porque não sabiam que Jesus, quando entrasse na casa, todas as coisas mudariam? Quando Jesus entra no nosso coração, todas as coisas não mudam? Quando Jesus faz morada em nós, o poder do seu Espírito não traz toda a mudança? Pois Zaqueu desejou isso mesmo sem conhecer Jesus. E aí vamos ler aqui. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha o que aconteceu por causa da prontidão de Zaqueu, do procurar de Zaqueu, do desejo de Zaqueu, porque Zaqueu ouviu falar, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Zaqueu, em algum momento, ouviu falar de Jesus, quis estar com Jesus, e ele se viu pequeno no meio daquele fluxo contrário. Então ele bolou um jeito de ser visto ou dele ver, subiu correndo na árvore e falou, ele vai passar por aqui, então eu vou poder vê-lo. E aí Jesus então olha para Zaqueu e o chama, Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu desce as carreiras. E ele diz, convém hoje estar com você, Zaqueu. E aí veio a murmuração toda do povo, porque não gostavam de Zaqueu, porque Zaqueu era contrário a eles, na cabeça deles, porque estava junto com aquele governo romano. E então, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, há um rebuliço em Zaqueu. Zaqueu viu o seu Senhor. E então disse para Jesus, vou vender todas as minhas coisas, metade eu vou dar aos necessitados. E metade, aqui não diz de quê, mas provavelmente era de tudo. E Zaqueu era uma pessoa influente e rica. Metade eu vou dar. E se eu defraudei alguém, se eu cobrei impostos a mais, onde eu fui desonesto, eu vou restituir, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha a revolução que Jesus fez ao estar com Zaqueu. Aquele que estava pronto para conhecê-lo, aquele que desejou, se esforçou para ver Jesus, para conhecê-lo, porque ele não conhecia Jesus. E quando Jesus diz, vou estar com você, hoje me convém ficar na sua casa, ele não perguntou nada, ele não quis saber de nada, ele só desceu correndo. E também não se importou, aqui não diz, mas ele provavelmente não se importou, e nem Jesus, com as murmurações, pois o que ele queria era receber Jesus. Era que Jesus estivesse com ele, porque algo ia acontecer. Porque onde Jesus passava,
Quem ia até Jesus recebia cura, libertação e salvação. E assim Zaqueu, quando se viu diante da luz, que é Jesus, quando ele foi confrontado com Jesus, que é a palavra viva, ele então não teve outra coisa a fazer, a não ser se olhar para a sua condição e dizer: eu vou dar metade dos meus bens, eu vou distribuir aos necessitados. E se em alguma coisa eu lesei alguém, eu fui desonesto, pois eu vou devolver 4 vezes mais. Porque eu quero Jesus. Era isso que ele estava dizendo. E aí aqui embaixo diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Hoje houve salvação nesta casa. Salvação é libertação. Salvação é sair de um lugar para o outro. E aí, Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Porque pela graça sois salvos. Zaqueu não foi salvo porque ele fez e aconteceu. Zaqueu chegou a Jesus, pecador, mal visto pelo povo. Ele só queria ver Jesus. Mas a fé é um dom de Deus. Deus olha o coração. É para esse lugar que Deus olha. A intenção do coração. Então, por causa disso, a fé é dom de Deus e a salvação é graça, para que ninguém se glorie. Não é por dinheiro, não é por inteligência, não é por nada. É graça, favor imerecido de Deus. E a fé para crer na salvação de Jesus é um dom de Deus. Então tudo vem dele. E aí diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Zaqueu não foi salvo por causa do que ele fez depois. Jesus entrou na casa de Zaqueu antes, mas somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Uma vez Jesus nos encontrando, uma vez Jesus nos chamando, uma vez prontos, em prontidão de espírito, com um coração desejoso em conhecer Jesus, então nós vamos fazer boas obras que de antemão Deus prepara para nós, que foi o que aconteceu com Zaqueu. Jesus entrou, Zaqueu se esforçou, Zaqueu o recebeu com alegria. Zaqueu, então, a boa obra, a obra da fé, ele quis mudar de vida. E a maneira que ele encontrou ali foi restituindo 4 vezes mais. Se ele, em alguma coisa, ele defraudou alguém. E dividir o que ele tinha. Porque ele estava pleno ali com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Então, quando nós temos intenção no nosso coração, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos graça de salvação. Nós recebemos dom da fé. E por causa da fé, as boas obras que de antemão Deus preparou para nós, elas fluem de nós. É uma reação à nossa mudança interior. As boas obras. Obras da fé. Para que a nossa fé não fique morta. São obras para a salvação. As obras resultam em salvação. Isso aconteceu com Zaqueu. E vamos ler, para a gente já estar terminando, vamos ler 1 Timóteo 1, versículo 15.
diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é Paulo dizendo, pois Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E quem era o pecador? Quem se viu o pecador? Zaqueu. Zaqueu se viu pecador, Zaqueu olhou para a sua pequenez, Zaqueu precisou se esforçar muito para poder conhecer Jesus. Então Jesus vem a Zaqueu, o chama pelo nome. Zaqueu o recebe com alegria, diz a palavra. E há um rebuliço no interior de Zaqueu. Zaqueu viu Jesus como seu Senhor. Ele é bem-aventurado. Então, toda a mudança e o dom da fé que Zaqueu recebeu, e a salvação, porque Jesus mesmo declara, hoje houve salvação nesta casa. Então, Zaqueu recebeu a salvação, que é graça, e o dom da fé para crer em Cristo Jesus como Salvador. Então, a boa obra que de antemão Deus prepara para nós, foi uma reação de Zaqueu, por causa da fé, por causa de Jesus, por causa da nossa motivação é Jesus. Então todas as coisas estão concentradas. Deus é a fonte que nos permite, pela graça derramada em Jesus, crer que Jesus é Senhor e Salvador, para que essa salvação se faça em nós. E as boas obras de antemão, as obras da fé para a salvação, venham a nós e nós possamos executá-las. Então, como Zaqueu, se você não conhece Jesus, corra e suba, se esforce, porque Jesus está à porta batendo e chamando pelo nome, porque Jesus quer salvar. E nós podemos encontrar salvação nele, porque diz que nós somos feitura dele, e por causa dele nós temos todas as coisas. Amém? Que essa palavra venha ao seu coração de uma maneira revolucionária, como veio a Zaqueu. Jesus é o verbo de Deus, o verbo vivo que se fez carne, ele é a palavra. Ele veio a Zaqueu e houve uma revolução em Zaqueu, na vida de Zaqueu, nas obras de Zaqueu, no pensamento de Zaqueu, no sentimento de Zaqueu. E é o que ele quer fazer. Que você possa estar disponível no seu coração para ouvir as batidas de Jesus. E Jesus te chamando pelo nome, porque ele quer salvar. Então corra. Corra para Jesus, porque nele temos todas as coisas. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus abundante, o Senhor é a verdade, Jesus. É o caminho, é a vida. Em Ti podemos todas as coisas de verdade, porque o Senhor já conquistou todas as coisas. Por causa da sua entrega de vida por nós. Seu sangue verteu e houve salvação para todo aquele que crê, para que a gente não morra, mas tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus, porque Ele é a vida. Que cada um possa encontrá-lo, conhecê-lo no profundo. E que as boas obras que o Senhor prepara, Pai, para cada um de antemão, sejam entregues no poder da fé, sejam executadas. Muito obrigada, meu Deus. O Senhor é fiel, é justo, o Senhor é justiça, o Senhor é amor. Muito obrigada por cada vida que está conosco, cada vida que vai ainda para frente estar conosco ouvindo essa palavra. Que haja uma revolução na vida de cada um, para que a fé em Ti, Jesus, seja fato, sólida. Em nome de Jesus.
Amém? Amém. Antes de nós terminarmos, se você não deu o seu like, dê o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Comente, compartilhe esse link com mais e mais pessoas. O endereço da nossa congregação está aí. Vem estar conosco. Você é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê shalom, shalom, um bom domingo, restinho de domingo, uma semana abençoada para você, para sua casa, para os seus negócios, para o seu trabalho. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Até a próxima semana.